Sinais que você está trabalhando num ambiente tóxico e não sabia. Começando o episódio inédito do Foca no Trabalho, seu podcast onde a gente fala sobre empregabilidade, carreira, e essa semana a gente vai falar sobre ambiente tóxico. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia, e eu tenho certeza que se você ainda não leu alguma coisa, não ouviu esse termo tóxico, você está desatualizado com o mercado de trabalho. Porque esse termo está sendo muito utilizado para ambientes que acabam impactando negativamente ali a saúde mental, saúde física e a saúde emocional de profissionais que vivem ali com ou profissionais, né, lideranças tóxicas, ou colegas de trabalho, ou a própria cultura da empresa que trabalha, que ocasiona essas situações. E é importante, né, Lê, a gente trazer aqui situações para que as pessoas comecem a entender quais são esses sinais, porque é difícil quando você está no ambiente, né? E assim, é um nome bonitinho, né? Ambiente tóxico, né? Porque agora veio liderança tóxica, relacionamento tóxico, mas é aquela empresa que eu não vou falar um palavrão aqui, né? Mas é aquele lugar que você fala, meu Deus do céu, eu trabalho nesse lugar que é bem ruim. E às vezes a gente tem sinais que são mais óbvios, sinais que são mais sutis, então a gente vai aqui falar de alguns que são os mais comuns que a gente percebe, tanto nos feedbacks que a gente recebe de todo mundo que a gente atende, e eu acho que é uma coisa meio que padrão comum. Eu não vou falar que toda empresa é tóxica, Bruna, mas pelas listas, ou você trabalha numa área que pode ser ali, que talvez você não trabalhe numa área que seja assim, mas pode acontecer ser micro, pode ser que a empresa seja assim, ou você pode ter um colega de trabalho que é assim, e que faz, então assim, eu hoje não sei, é ser muito otimista, nossa, nenhum lugar não tem nada desses sinais, pode ter em menor escala e às vezes com um colaborador, mas eu acredito que é bem comum, infelizmente, porque tem uma cultura, se a gente pegar assim de maneira geral, sabe, Bruna, a cultura do trabalho às vezes é uma cultura tóxica, porque se a gente pegar toda a história do trabalho, sabe, é aquela história, né, como é que é aquele ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tem juízo. Essa frase é a frase mais tóxica que existe, então o trabalho ele é carregado de muitas coisas negativas ao longo da sua história, a gente vem falando nos últimos, 10 anos, de ambiente feliz para trabalhar, de ambiente com qualidade. Eu, pelo menos no início da minha carreira, 20 anos atrás, nem se falava disso. Então, eu acho que a cultura do trabalho é uma cultura que ela é ruim, mas a empresa já sabe, já tem estudos que ambientes de trabalho positivos, lugares positivos, as pessoas trabalham melhor, mais felizes, produzem mais. Então as empresas estão bem preocupadas, os líderes estão preocupados em transformar isso e é sobre isso que a gente vai falar aí hoje. Vamos falar do... Você falou muito bem, Ale, que é dos últimos 10 anos. Inclusive, até trazendo da minha formação, eu fiz o ensino médio técnico e nós aprendemos que, assim, você tem que obedecer cegamente ali a tua liderança e comando e controle total. E acredito que as empresas ainda estão nesse processo de mudança, por mais que fale de transformação cultural, que a gente fala de liderança, de empresas horizontais que trabalham ali todos compartilhando ideia, compartilhando projetos, ainda existe muito demarcado esse papel, liderança no comando e você embaixo recebendo o comando e fazendo ali as atividades. Acho que ainda está muito impregnado, por mais que a empresa tenha esse desejo de mudar, de fazer uma transformação cultural, ainda existe muito caso de empresa que ainda trabalha assim de comando e controle. E é o que você comentou também de situações, tanto no ambiente, às vezes na área, é o que a gente precisa e quer fazer com que você pense aqui. Se você está numa situação onde você não está legal, você não consegue identificar, nós vamos falar aqui quais são os pontos importantes para você prestar atenção, esses sinais que podem impactar ali na tua carreira. Quando a gente fala de carreira, a gente não fala aqui somente de emprego, o emprego é o que você está agora, mas nós falamos muito de carreira, que é o que você constrói ao longo de toda a tua vida, por isso que a gente sempre bate na tecla de não deixar a maré te levar, você estar atualizado, você sempre perceber esses sinais que impactam diretamente na tua carreira. E o primeiro que eu queria falar, Lê, é a questão do microgerenciamento, que é já falando da questão de comando e controle. Quando a liderança não tem uma confiança de passar uma atividade, deixar que você toque
que toda essa atividade é aquela questão do líder ficar ali no teu cangote, sempre perguntando, sempre cobrando, fazendo ali a gestão do que você está realizando. Isso pode ser um sinal de um ambiente tóxico. E eu vou só falar uma coisa que é importante, porque eu fui fazendo a minha introdução aqui. Vocês devem ter ouvido minha gata miar, até brinquei com a Bruna. Estou com um pet tóxico aqui, que se eu fecho a porta, boto pra fora, arranha a porta que entrar. E se eu deixo dentro aqui, ela mia, mas agora ela parou. Então, vocês ouviram um miadinho aí no início? É só minha gata, tá tudo certo. Agora ela já porque hoje ela está, é um pet tóxico, sabe? Está me atrapalhando, mas tadinha, né? Não vou deixar ela pra fora, deixa ela miar. Porque assim, quando eu falo, toda empresa é tóxica, todo lugar de trabalho é tóxico. Não que todo lugar é, mas eu acho que em menor escala, se for você vai se identificar, aí você tem que avaliar, sabe? É uma coisa pontual, é uma coisa cultural, tá na minha liderança, tá num colega de trabalho, você precisa avaliar, né? Por exemplo, microgerenciamento é muito mais o líder, mas pode ser a empresa também. Tem empresas que têm uma cultura de microgerenciar, que são de uma hierarquia muito grande, que tudo que tem que ser aprovado, tem que avaliar no mínimo detalhe. O segundo ponto que pra mim, né, Bruna, é o que mais a galera, quando a gente faz, né, atendimento de orientação profissional, as pessoas vêm com autoestima do trabalho, né, e o atendimento também, né, que a gente faz de mentoria de carreira, elas vêm com autoestima, assim, destruída, autoestima profissional. E está muito relacionado com o item que eu vou falar, que é as pessoas que têm medo de compartilhar ideias ou opiniões. Então, assim, um ambiente tóxico, né, uma liderança muito autoritária, ou uma liderança que o erro não é permitido, porque errar faz parte, gente. Mesmo, eu já dei esse exemplo, até um médico, ele tem ali uma porcentagem de erro médico. Então, assim, qualquer profissão vão acontecer problemas, ainda mais planilhas, né? A gente está falando muito aqui de carreira administrativa. Erro faz parte. Se você trabalha num ambiente onde dar a sua opinião, compartilhar ideias, você tem medo de errar, você provavelmente trabalha num ambiente tóxico. Então, assim, você dá ideia, todo mundo recusa. Você dá uma ideia, todo mundo... Gente, crítica faz parte. Mas, assim, todo mundo critica tudo que você fala. Ou você até tem uma certa humilhação de quem expressa opinião, sabe? Tem aquela... acho que já dá até para puxar um outro sinal, que é aquele bullying, sabe? Aquele comentário, é aquela crítica, sabe? Que é pra zoar mesmo, que você fica desconfortável, né? A gente estava até lendo, assim, uma das reportagens, né, que é da CNN, Indícios de um Ambiente Tóxico, né? O autor, ele fala, se você trabalha num ambiente onde você se sente desconfortável, provavelmente você trabalha num ambiente tóxico. E aí eu fico pensando, uma série de entrevistas que eu já participei como candidata, e empresas que falam, aqui é um lugar bem desconfortável, você sai sempre da sua zona de conforto. E aí eu falei assim, nossa, é um pouco genérico, né? Eu falar, um ambiente que você se sente desconfortável, um ambiente que você não se sente você mesmo, né? Então, assim, se você tá num lugar onde você dá ideia, ninguém aceita, todo mundo critica o tempo todo, rola comentário, você chega numa reunião, tem piadinha, é um outro sinal ali, provavelmente, de ambiente ou área tóxica. E é muito importante você perceber isso quando você fala, Lê, de não se sentir você mesmo. Quando nós não temos liberdade para sermos nós mesmos no ambiente de trabalho, a gente acaba tentando, sabe aquele termo de se enquadrar nas caixinhas? A gente vai diminuindo, nosso potencial a gente vai podando. Ou a gente vai sendo podado, ou a gente vai automaticamente podando o que a gente poderia crescer em nós. E nós vamos começando a se sentir menor do que nós somos, a autoestima vai baixando total, o potencial baixa, e aí nós ficamos refém desse ambiente. E aí eu trago um ponto importante da gente perceber, até antes, ali durante um processo seletivo, os valores da empresa, porque muitas vezes o próprio valor da empresa realmente está refletido ali naquele comportamento de as pessoas vão ser microgerenciadas, ou a gente sempre vai prezar muito resultado, sendo um trator passando por cima de tudo ou de todos. Aquela história, você tem que trabalhar sob pressão, já está escrito ali nos valores da empresa. Exatamente. Será que isso já não dá um indício aí de um ambiente talvez propício? E isso pode fazer muito mal a longo tempo, né? A longo prazo aí, quando a gente pensa, pode fazer muito mal. E aí eu entro nesse, não sei se é terceiro ou quarto ponto que a gente está comentando aqui, mas a questão dos valores da empresa. Às vezes o próprio valor é um valor onde você deve observar se faz sentido ou não, porque você entrando ali vai ser um ambiente tóxico. Já está ali escrito, como você falou, já está ali sob pressão. A gente precisa de pessoas que trabalhem sob pressão, que entreguem resultados, e aí entra naquele ponto, né? A liderança que cobra
resultados a qualquer preço. Não quer saber o porquê, não quer saber o como, mas você vai trazer um resultado e é isso que interessa e ponto final. Será que você está aberto? Será que você vai se sentir bem no ambiente desse? É bom a gente ponderar, avaliar se faz sentido já ali no processo seletivo, né? Tem uma boa que assim, não é nem alcançar resultado. Já vi estruturas onde a meta é inalcançável. Isso também é um sinal clássico quando é a cultura da empresa, não é nem do líder. A empresa ela já estimula uma competitividade absurda e você vai se sentir sempre péssimo porque você não consegue entregar a meta porque a meta é absurda. Geralmente a área de vendas acontece mais isso, né? Aquelas metas absurdas que assim, você fala, meu, não tem como entregar, é totalmente, a gente até fala, né, quando você trabalha, né, a gente trabalha com ferramentas ágeis, trabalha com OKR, dos critérios de você fazer uma OKR é você fazer metas atingíveis. A gente já falou de metas smarts. Quando você faz uma meta smart, a primeira coisa ela tem que ser atingível, não adianta você querer perder peso 50 quilos em uma semana, você vai se frustrar, né, então isso também é um indício bacana não, né, um indício forte, desculpa, de que a empresa aí tem uma cultura tóxica, metas inatingíveis e reais. E acrescentando também, Ali, aí um caso real. Eu fiz um atendimento e uma orientação profissional onde a profissional não estava mais aguentando o ambiente de trabalho porque as metas, não sei se você já passou por isso, se você já ouviu falar de PLR, né, que é uma contribuição ali que a pessoa vai receber de acordo com o lucro da empresa, participação nos lucros da empresa, tá? Mas que o recebimento estava atrelado a metas de cada área. E as metas estavam atreladas a outras áreas também. Então, imagina o tanto que era competitivo e o tanto que as pessoas se odiavam ali dentro, porque, nossa, a minha PLR foi reduzida por causa de tal área que não fez a parte dele. Imagina o nível de estresse, de cobrança e competitividade dentro dessa empresa. As pessoas estavam o tempo inteiro gerando inimizades, porque as metas estavam atreladas ao recebimento de um valor. Então, era assim, eu faço a minha parte, mas se fulano não fizer, eu não recebo. Eu odeio fulano por causa disso. Imagina o quanto não, as pessoas você cria um ambiente de exposição, de se alguém errar, essa pessoa ser de repente até humilhada porque ela errou, porque começa a criar uma cultura, e se aquilo já está há muito tempo, as pessoas elas entram nessa dinâmica, isso fica nocivo mesmo. Exatamente, e gera ali uma inimizade muito grande. Não sei se o intuito foi gerar uma colaboração, mas que o tiro saiu pela culatra foi, porque as pessoas estavam assim, uma atacando as outras de forma bem ríspida. Uma outra clássica, né, que eu acho que essa daí a galera vai se identificar, Brum. Empresa ou gestor que não respeita limites de horário de trabalho. E aí eu vou contar, isso já dividi aqui em outros lugares, né, em outros episódios, desculpa, e já atendi pessoas com essa mesma reclamação, o home office ajudou isso, que é assim, você não tem mais horário de trabalho. A partir do momento que você trabalha híbrido ou se você está híbrido presencial, e quando você está em casa, o seu gestor, a sua empresa quer que você fique dando satisfação assim o tempo todo, ou não respeita o horário. A pessoa está em casa trabalhando home office, eu posso chamá-la às 7 horas da noite, 8 horas da noite, ou te chamam para uma reunião no final do dia, a reunião demora 3 horas, e aí a pessoa não, né, a empresa, o seu gestor não está preocupado se você tem que buscar filho na escola, se tem eu já trabalhei em empresa assim que você saía no seu horário, as pessoas olhavam feio. Eu já trabalhei em empresa que eu coloquei pós-graduação, eu já queria fazer a pós, mas eu falava, gente, eu já tenho pós, porque se eu não tivesse algo para fazer à noite, eu teria que ficar trabalhando. Então, eu pegava e falava assim, gente, eu tenho pós, eu tenho inglês, eu colocava vários compromissos, porque senão eu teria que trabalhar até 10 horas, 9 horas da noite todo dia. E a gente não aguenta. A gente tem um outro episódio que é produtividade tóxica com a Carol, que é uma recomendação para vocês ouvirem na sequência desse, mas isso das pessoas não respeitarem o horário. Gente, hora extra faz parte, tá tudo certo, às vezes tá num período mais correria, mas a constância disso ser cultural, eu lembrava assim, eu saía no horário, as pessoas falavam assim, nossa, tá indo cedo. Não, eu tô indo depois do meu horário. Eu nunca saía no horário, mas se você saísse 15 minutos depois, meia hora depois, tava saindo cedo.
Eu já Então, é nosso trabalhei em um ponto forte. lugar, Ale, que eu tinha que sair às 6 horas porque eu tinha faculdade marcado. Eu trabalhava como recepcionista ainda. E eu lembro que tinha uma pessoa pra me cobrir. A minha líder fazia questão de segurar a pessoa pra ela não me cobrir a tempo, pra eu atrasar, porque pra ela era o cúmulo eu ter que sair no horário. Ela queria sempre que eu saísse depois do meu horário, porque nenhum funcionário bom saía no horário, saía somente depois. E é realmente péssimo, porque as pessoas não têm o cuidado, não têm a noção de que o outro tem ali a vida dele, tem compromissos. Por mais que, vamos marcar uma reunião às 5, tá, mas vamos terminar às 6, porque a gente não sabe quem tá aqui que tem um compromisso às 7, às 6:30. As pessoas têm vida pós-trabalho. Se você vive com aquela sensação de que, eu só vivo pra trabalhar, minha vida é só trabalhar, tem alguma coisa errada na tua vida. Você precisa começar a ter tempo também para suas outras atividades, porque não é só o aspecto profissional, você precisa também cuidar de outros aspectos. Que é o que eu mais vejo nos nossos atendimentos, assim, Bruna, sendo bem Também. honesta, esse daí de horário, das pessoas não respeitarem. Eu sei que eu tô antecipando, mas a gente vai falar do que fazer, mas nesse caso eu vou falar agora, você impor limite aos poucos, sabe? Começar a sair no seu horário, começar a falar que realmente não dá pra ficar. Eu trabalhei numa empresa que não era empresa, era o meu líder direto, que queria que eu trabalhasse todo final de semana e todo sábado, que não é uma coisa comum para RH fazer, e não era da empresa. Eu lembro que eu trabalhei num carnaval, eu era a única pessoa trabalhando no carnaval. Não era no feriado de carnaval, mas na segunda-feira, sabe, que ninguém trabalha. Sim. A empresa inteira estava fechada, mas fez eu ir trabalhar. E aí que eu percebi, eu comecei a falar, não posso, não tenho... Eu já dividi essa história. Uma vez era feriado do dia 1º de maio, dia do trabalho, e ela querendo que eu fosse trabalhar. E eu falei, desculpa, não vou, é feriado, eu quero descansar. E assim, as coisas entregues, entendeu? Porque assim, cara, tá atrasado, tem coisa pra fazer. Eu sou a primeira a levantar o braço, puta, vamos fazer esse esforço, vamos correr. Então, pra você que tá passando por isso, é impor limite, sim, de maneira profissional. Ninguém tá falando pra você largar o trabalho, deixar suas obrigações, mas geralmente a empresa que faz isso, a pessoa entregou, né, o trabalho dela, mas é um sinal, né, o gestor que não respeita limite. Tem coisas que são mais sutis, que às vezes acontecem nos bastidores, mas que a gente viu assim nas reportagens, mas as pessoas, né, elas falam desse problema, favorecimento, a politicagem, aquela questão de ficar por trás, assim, um favorecimento de alguém em especial, que a gente escuta, né, a pessoa, puxa saco, ela tem preferência, o chefe que tem o favorito, né, então isso também é um sinal que provavelmente está num ambiente ou tem um gestor ali que é mais tóxico, né. Posso comentar mais uma que a gente acabou não falando? Que eu acho que a galera vai achar que isso não é tóxico, que isso é normal, mas isso é bem tóxico. Quando tem muita fofoca. Verdade, nossa. Infelizmente tem que falar, a galera gosta de uma fofoca, a gente, né, fofoca, pega o chá, né? A gente, né, eu vou assumir aqui que a gente, Cafezinho. né, mas assim, qual que é o nível da fofoca? É um bafão de fulano que saiu com ciclano, sabe? Eu adoro essa fofoca que eu nunca vou esquecer, eu trabalhei numa empresa que assim, gente, não tinha como as pessoas não saberem. Eu vou contar a história pra vocês verem que é fofoca do bem, tá? Vai fazer sentido. Eu era estagiária numa empresa, né? A gente, né, faz 20 anos isso, então tá tudo bem, ninguém vai saber quem é. Chegou um carro de som, sabe aqueles carros de som que tinha mensagem de amor e tal na empresa? Então ele falava, né? Fulano, telemensagem, fulano saia, que a fulana tem um recado pra te dar. Só que a fulana da mensagem não era a esposa do cara, entendeu? Então esse tipo de fofoca, tá tudo bem, é uma coisa muito esdrúxula, não tem como você controlar, sabe? Tipo, o cara veio com carro de som. Realmente, não tem como não comentar. O problema dessa fofoca é quando a fofoca é demais e é relacionado a coisas do trabalho, entendeu? Tipo, eu vou fazer uma fofoca do fulano para acabar com a autoestima dele, para prejudicar ele. Eu vou fazer uma fofoca de algo do trabalho e aí eu vou levar essa informação, isso pode atrapalhar ele numa promoção. Eu não tô falando eu dei o exemplo do carro de som porque, gente, né, a vida acontece, às vezes, né, rola um assunto ali, mas é aquela fofoca mesmo nociva que você leva a informação, e isso tem a ver com politicagem também, mas lugares que tem muita fofoca, fiquem atentos, e aí a gente pode embarcar, porque assim, vai ter vários outros sinais, talvez a gente tenha que fazer uma parte 2 desse episódio, porque tem vários outros itens, né, de fofoca, não vai dar para citar todos, e aí eu quero até aproveitar para as pessoas que estão ouvindo aí, tá ouvindo a gente no Spotify, dá avaliação 5 estrelas, divide, aí
faz aquela fofoca do bem, compartilha esse episódio com seus amigos e vai lá no Instagram, @foca no trabalho e comenta nesse episódio. Quais outros sinais de empresa tóxica você já vivenciou, conhece alguém que vivenciou, e a gente pode voltar e fazer uma parte 2, e agora a gente embarca, Bru, e o que fazer, né, nesses casos, nesses cenários, como resolver. A gente já mencionou aqui que é necessário identificar se é algo relacionado à cultura da empresa, que é algo que a gente não consegue alterar porque é estrutural, é da empresa, se é em relação à liderança ou se é em relação a um colega de trabalho, tá? Então a primeira coisa que a gente traz aqui é vamos analisar a situação. É com um colega de trabalho? Eu vou escalar para minha liderança buscando alguma alternativa e buscando que tenha um plano de ação para que eu consiga me manter naquele ambiente, para que eu consiga mudar essa situação. Você identificou que é algo da liderança? A liderança tem esse perfil mais tóxico de ficar mandando mensagem, de acionar ali fora do horário ou final de semana. Além da questão de impor limite, que a Lê trouxe muito bem, também você pode acionar o RH para conversar e buscar ali alguma solução, algum plano de ação. Isso que eu ia falar. Eu acho que é legal, assim, faz uma tentativa de conversar com a sua liderança direta. Eu, por exemplo, que já vivi isso, eu primeiro impus limite, funcionou bem, tá? Porque assim, eu vou falar um negócio que é pesado, mas é verdade. A pessoa é louca, mas ela não é burra. Ela sabe o que ela tá fazendo. Então, conforme você vai pondo o limite, ela vai vendo, com essa daqui não dá. E não posso generalizar, mas tem uma tendência ali. A pessoa é mais abusiva com quem precisa daquele trabalho, com quem é preocupado com o trabalho. Então, assim, a pessoa é louca, mas não é burra, né? E aí isso funcionou bem. Depois tiveram outros problemas, que daí é até um assédio realmente moral, não é só uma liderança tóxica, né? Aí já entra no assédio moral, e tentei conversar com a pessoa. Conversei várias vezes, de uma maneira bem diplomática com a gestão, aí melhorava, depois piorava. Aí eu fui e busquei a liderança imediata. E a mesma coisa, colega de trabalho. Tenta conversar direto com a pessoa antes de levar para a gestão. Não funcionou, é até legal falar, olha, eu já tentei conversar com fulano, né? Expliquei a situação, não funcionou, continua a piadinha, continua não sei o quê, aí agora eu tô levando pra você. E aí a terceira a questão, né, Bruna, quando é da empresa, aí assim, eu vou ser um pouco mais radical, mas pra mim é mudar de emprego, porque você não vai conseguir mudar a cultura da empresa, que nem esse exemplo que você deu da pessoa que você atendeu. Cara, era uma questão voltada à PLR, a PLR da empresa fazia com que a dinâmica tóxica acontecia. Você precisa pensar num plano de evacuação, como a gente fala aqui, né? Se você está num ambiente que você hoje não pode pedir demissão, sair, mas está num ambiente tóxico, comece a fazer o plano de evacuação. Primeira coisa, você, né, o ambiente não é sua carreira, legal? Faz uma reserva de emergência para você conseguir fazer uma transição de emprego, vai procurando emprego no paralelo, continue entregando suas coisas, faça um bom trabalho para você sair bem de onde você está, porque às vezes o estresse, né, ele atrapalha, e eu recomendo, Bruna, se você não pode aí mudar de trabalho, você procurar atendimento psicológico, uma mentoria de carreira, ou terapia mesmo, colocar um hobby, porque é aquilo que você falou, se você está num ambiente tóxico e a única coisa que você valoriza é o seu trabalho, as outras coisas da sua vida vão cair também, né? Então vai buscar um hobby, vai fazer outras coisas, entendeu? Eu só acrescento, Ale, no caso de você já conversar com o gestor, você conversar ali com um colega, se for uma questão de assédio moral ou assédio sexual, usar os canais de denúncia da empresa, tá? Poucas pessoas utilizam, e eu acho que quando você identifica essas situações dentro da tua área, é importante a gente ativar, tá? Eu acho que é uma recomendação também super válida, porque as pessoas têm medo, né, de acionar os canais, mas geralmente são canais seguros e é necessário que a empresa tenha noção do que está acontecendo dentro das áreas. Então, eu recomendo aí canais de denúncia também, tá? Em caso de assédio moral e assédio sexual. Mas realmente, Ale, eu acho que esse ponto, quando chega ali a você identificar que é a parte cultural, que é a estrutura da empresa, não vai mudar a PLR, que foi o caso ali que eu comentei, ou então também a empresa tem aquela estrutura muito demarcada, hierarquia ali muito demarcada de comando e controle, você não vai conseguir alterar, ou você vai se adaptar, mas isso pode ser muito prejudicial, você pode perder muito, ter muito a perder ali você continuando, ou você montar um plano de saída dessa empresa. E nisso você conta com orientação profissional, que pode te ajudar a reconhecer os seus talentos, reconhecer ali, fazer o autoconhecimento para fortalecer os teus pontos fortes, identificar o mercado que você está atuando, identificar oportunidades e criar um plano de ação ali junto com
uma orientadora que, no caso, o Foca oferece esses serviços. Nós fazemos, né, Lê? Fazemos esse serviço com o objetivo ali de ajudar você a ter maior clareza, ter um farol ali para te direcionar para uma nova oportunidade que faça muito mais sentido e esteja muito mais aderente com teus valores. E é o que geralmente acontece, né? O que eu tenho percebido nos atendimentos são as pessoas querendo sair de lugares tóxicos. Também. E não é buscar só um emprego pelo emprego, mas é buscar um ambiente que forneça. Por isso que assim, às vezes você trabalha com uma pessoa ali que, né, a gente tem até um episódio como lidar com pessoas chatas no trabalho. Se você não tem muito contato, você consegue ali administrar. Por isso que é bom analisar, compartilhar esse episódio com toda a sua rede, porque eu imagino que muitas pessoas sofram com isso e muitas vezes não sabem o que fazer. E depois comenta, tem outro sinal de um ambiente tóxico que a gente não falou aqui, a gente volta com uma parte 2. Vou reforçar, siga a gente em todas as redes sociais, a gente @Foca no Trabalho. Eu estou lá no LinkedIn, Alessandra Falsarella, deixa seu LinkedIn também, Bru. Pessoal, vocês podem me encontrar lá no LinkedIn como Bruna Santana Garcia e em todas as redes do Foca, como a Lê comentou, @Foca no Trabalho. Até o próximo então, tchau. Tchau, tchau.